Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula será sobre o conteúdo de fatoração específico para o nono ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Então vamos iniciar a nossa aula. Então aqui nosso título, nosso slide de apresentação, fatoração nono ano. Então para começar, vamos lá. Vamos aqui criar um probleminha que nem a gente fez na última aula para a gente otimizar o conteúdo. Como é que você faria para calcular o produto 89 multiplicado por 87? A gente pode fazer uso da fatoração para resolver esse problema. Então vamos lá, podemos pensar assim. Você deve intuir que fazer contas com números que sejam múltiplos de 10 é mais fácil. É mais fácil porque a conta ali pela multiplicação por zero fica mais simples. Então preste bem atenção. O 89 é 90 menos 1, perdão. E o 87 é 90 menos 3. Então, veja bem, multiplicar o 89 pelo 87 é a mesma coisa que multiplicar a diferença 90 menos 1 pela diferença 90 menos 3. E aí você pode aplicar o quê? Aquela propriedade da distributiva da multiplicação em relação à adição que nós vimos na última aula, que é o famoso chuveirinho que você aprende lá no 8º ano. Então vamos lá. Aplicando nessa propriedade, ficaria 90 multiplicado por 90, menos 90 multiplicado por 3, menos 1 multiplicado por 90, mais 1 multiplicado por 3. Se atente ao jogo de sinal. Então vamos lá, 90 vezes 90, você sabe fazer de cabeça, 8.100. 90 vezes 3, 270. 90 vezes 1, 90, então fica menos 90 por causa do menos, mais 3. E aí, fazendo essa continha, fica 8.100 menos 360 mais 3, finalizando, nós obtemos 7.763. Então, o produto 89 por 87, com essa sacada de colocar 90 menos 1 e 90 menos 3, fica mais simples de ser feito. É claro que leva mais linhas, mas também é bem engenhoso fazer dessa forma. E aí você consegue transformar 89 multiplicado por 87 em um outro produto, que é 90 menos 1 por 90 menos 3, que é mais simples de manipular. Então, acho que entendi a utilidade dessa forma de calcular. No caso, a gente acaba executando produtos com múltiplos de 10, o que facilita um tanto as nossas contas. Agora, pensa aí, como é que eu poderia fazer 289 ao quadrado? Bom, preste bem atenção, 289 é 290 menos 1. E aí você pode aplicar o quadrado nessa diferença usando o que você viu na aula anterior, certo? Você também poderia fazer 300 menos 11. Seria uma alternativa também, o quadrado da diferença de 300 por 11. Então vamos lá, o que seria a fatoração? O processo de fatoração consiste em transformarmos operações de adições e subtrações de expressões algébricas em produtos de fatores. Vamos ver um exemplo. Vamos fatorar a expressão algébrica x² multiplicado por y mais 3xy multiplicado por 2xy². Então, gente, eu quero pegar essa soma aí, que envolve letras e números, e transformar isso num produto, que aí, no caso, eu chamo da forma fatorada. Então, observe o seguinte. Note que o produto xy ele aparece nesses três termos. Assim, podemos colocar a expressão xy em evidência e transformar essa soma em um produto. Então, como é que você pode observar isso aí? O que há de comum nas três parcelas? O x² y você pode abrir como x multiplicado por x multiplicado por y, mais 3xy mais o y² como sendo y vezes y. Então fica mais 2x vezes y vezes y. Aí eu marquei em vermelho que o x vezes y, ele está em comum nas três parcelas. Então eu posso fazer aquele processo de colocá-lo em evidência e transformar isso aí no produto. Vamos observar. Diante disso, estamos em condição de pôr a expressão xy em evidência. O que restou ficará sendo multiplicado por xy. Nesse processo é importante usarmos parênteses e termos em mente que tais passos são justificados com base na distributiva da multiplicação em relação à adição. Então veja o nosso exemplo como é que fica.
Então aí eu peguei aquela expressão e coloquei aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o xy e vou colocar em evidência. Então o que sobra na parcela x ao quadrado y? Sobra só o x. O que sobra na parcela 3xy? Só o 3. E o que sobra na parcela 2xy vezes y? Né? Sobra só 2y no caso, né? Então, nesse caso aí, essa expressão que eu obtive, xy multiplicado por x mais 3 mais 2y, é a chamada forma fatorada. Eu fatorei essa expressão. Isso quer dizer que a forma fatorada da expressão x ao quadrado y mais 3xy mais 2xy ao quadrado é xy vezes x mais 3 mais 2y. Fatorando e agrupando. Agora a gente vai trabalhar com a fatoração, com a simplificação, né, de polinômios. Vamos observar aqui, ó. Eu quero simplificar essa escrita aqui, ó, x ao quadrado mais 6x menos 10x mais 8x ao quadrado menos 25 mais 11x menos 2x ao quadrado. Antes de partirmos à resolução desse exercício, a gente tem que lembrar que um polinômio de uma única variável, né, em um polinômio de uma única variável, os termos semelhantes são aqueles que possuem a variável elevada ao mesmo expoente. Então, assim sendo, podemos agrupar esses termos e simplificá-los mediante adições e subtrações dos seus respectivos coeficientes. Observe, o 6x, o termo, né, o monômio 6x menos 10x e 11x, eles são todos semelhantes. Por quê? Eles possuem a mesma parte literal, a mesma letra, que é o x. X ao quadrado, 8x ao quadrado e menos 2x ao quadrado são termos semelhantes porque todos eles possuem a parte x ao quadrado em comum. Então, o que acontece? Eu só posso simplificar semelhantes com semelhante. Né? E menos 25 é chamado de termo independente porque ele está sem letra, ele não está sendo multiplicado pela variável x. Então, como é que eu vou simplificar essa expressão? Eu vou agrupar todo mundo que tem x ao quadrado e agrupar todo mundo que tem x. Então, quem são os coeficientes que tem x ao quadrado? O coeficiente 1, o coeficiente 8 e o coeficiente menos 2. Então, eu vou somar 1 mais 8 menos 2, que daria 7. Quem são os coeficientes que têm somente a variável x? 6, menos 10 e 11. Vou somar eles. 6 menos 10 menos 4 mais 11 daria, né, 7. E, por fim, menos 25. Então, eu vou obter 7x ao quadrado mais 7x menos 25. Então, aquele polinômio lá, quando eu simplifico ele, né, ele fica como 7x ao quadrado mais 7x menos 25. Eu agrupei os termos semelhantes e reduzi. Agora vamos fatorar o polinômio 3x ao quadrado mais 5x mais x ao quadrado menos 10x. Aqui tem uma observaçãozinha a fazer. Eu não quero só simplificar, eu quero fatorar, ou seja, transformá-lo em um produto. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os termos semelhantes. 3x ao quadrado e x ao quadrado. 3 mais 1, 4. E 5x e menos 10x. 5 menos 10, menos 5. Então, eu vou obter ali 4x ao quadrado menos 5x. Agora, eu vou fatorar. Observe que 4x ao quadrado menos 5x, eu posso escrever como sendo 4x vezes x menos 5 vezes x. Note que em cada uma das parcelas, nós temos pelo menos uma vez a variável x. Então, ela pode ser posta em evidência, ela deve ser posta em evidência para a gente poder simplificar. Então, olha o que vai acontecer, ó. Colocando x em evidência, eu fico com x multiplicado pelo que sobrou. 4x na primeira parcela e menos 5 na segunda. Isso quer dizer que esse polinômio fatorado fica x multiplicado por 4x menos 5. É uma fatoração possível para ele. Portanto, a forma fatorada desse polinômio é dada por x multiplicado por 4x menos 5. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre trinômios quadrados perfeitos. O polinômio ax ao quadrado mais bx mais c pode ser chamado de trinômio, devido ser formado pela soma de 3 monômios. Existem trinômios que podem ser fatorados como o quadrado de um polinômio de primeiro grau, como, por exemplo,
a gente pode destacar o trinômio x² mais 10x mais 25, que ao ser fatorado é reescrito como o quadrado de x mais 5. Você pode aplicar o que você aprendeu lá do quadrado da soma de dois termos, que você vai obter x² mais 10x mais 25. Quando ocorre essa situação, nós dizemos que trata-se de um trinômio quadrado perfeito. Ele possui uma raiz quadrada ali, né? Então vamos observar mais alguns exemplos. Aqui eu tenho 9a² menos 12ab mais 4b². Também nós temos aí um trinômio, né, quadrado perfeito. Observa que 9a² ele é o quadrado de 3a e 4b² é o quadrado de 2b. E o menos 12ab é duas vezes, né, menos duas vezes o produto 3a por 2b. Então esse polinômio, esse trinômio aí, ele poderia ser reescrito assim, ó, 3a menos 2b². Um outro exemplo, 16x² mais 8x mais 1. Quem é o monômio que ao quadrado dá 16x²? Seria 4x. Quem é o valor que ao quadrado dá 1? É o próprio número 1. Então seria o quê? 2x mais 1². Observe que como é mais 8x, então é a soma, é o quadrado da soma de dois termos. Ali era menos 12ab, então era o quadrado da diferença de dois termos. Então vamos fazer um exercício aqui. O valor numérico da área de um quadrado é dado pelo trinômio 4x² mais 20x mais 25. Determine o polinômio que expressa o valor numérico da medida do lado desse quadrado. Então vamos lá. Como a área de um quadrado é dado pelo quadrado da medida do seu lado, então para encontrarmos o comprimento do seu lado, basta encontrarmos um polinômio na forma ax mais b, tal que ax mais b, o quadrado dessa soma, resulta em 4x² mais 20x mais 25. Ax mais b ao quadrado, se você for desenvolver com o que você aprendeu de produtos notáveis, você vai obter a² x² mais 2axb mais b², ou seja, o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então a gente vai fazer comparação. Observe que a ao quadrado ele deve ser comparado com um termo que acompanha o x², ou seja, 4. Então eu tenho que a ao quadrado é igual a 4. E o b² deve ser comparado com 25, que é justamente, né, b² igual a 25. Então nós temos dois valores possíveis para a igual a mais ou menos 2 ou b igual a mais ou menos 5. Então vamos lá. Então por comparação, o que acontece? O 2ab é igual a 20, o que resulta em ab igual a 10. Então eu posso ter a igual a 2 e b igual a 5, ou a igual a menos 2 ou b igual a menos 5. Nesse caso aí, se você verificar cada uma dessas parcelas, você vai ver que o quadrado de ambas dá justamente 4x² mais 20x mais 25. Só que nesse caso, né, o que eu vou fazer? Como eu estou num contexto de medidas, eu vou utilizar 2x mais 5 para representar a medida do lado desse quadrado, porque faz mais sentido. Então, no caso, ó, nós teríamos que a medida do lado desse quadrado em função de x seria dada por 2x mais 25. Então aqui eu vou deixar um exercício para você. E se essa mesma área, numericamente, fosse dada pelo trinômio 81x² y² menos 54xy mais 9, como você faria para obter a expressão algébrica que nos dá a medida do seu lado? Então, vamos aqui, voltando aqui rapidinho. Então, por fim, né, nós aí terminamos nossa aula de fatoração. Depois compareça na plataforma Eduque, assista essa aula novamente para você fixar bem esse conteúdo que é um pouquinho mais complicado. Bons estudos e até a próxima.